Hello everybody, good morning, bom dia, como vocês estão? Bom pessoal, nossa aula dessa semana ela é gravada, tá? Ela é pelo YouTube, mas em breve nós estamos retornando com as nossas aulas online, ok? Então fiquem ligadinhos lá no grupo e não percam nenhuma aula online, combinado? Então pessoal, nossa aula de hoje ela é bem curtinha, é só para a gente ver o aspecto gramatical da unidade 1, que é sobre os modal verbs. E aí nós temos os 5 modal verbs que nós vamos estudar, que é o should, o must, o have to, o may e o might, tá? São apenas esses 5. Mas afinal, o que são os modal verbs? Os modal verbs, ou verbos modais, acompanham os verbos principais com a finalidade de, e aí nós temos, expressar um sentido específico, e acrescentar uma segunda ideia. E essa segunda ideia pode ser uma necessidade, uma obrigação, uma probabilidade ou uma recomendação. Tá? Então, vamos aqui para a nossa tabelinha de modais. Aí nós temos a tradução, o que ele expressa e o seu uso. Tá? E em primeiro nós temos aí o modal verb should, que vem do verbo dever e expressa uma recomendação, tá? Ele é usado em situações onde algo deveria ter sido feito, mas ainda não foi, ok? Então, por exemplo, você deveria ter lavado a louça, você deveria ter estudado, nesse sentido, ok? Ele também é usado para pedir conselho. Então, quando você pede um conselho a alguém de como você deve agir em certa situação, ok? Em segundo, nós temos aí o must, que também vem do verbo dever, mas ele expressa uma obrigação, tá? Ele é usado em situações imperativas, onde algo tem que ser feito. Então, ele é uma ordem, que ele é mais forte que o should. O should é menos forte, combinado? Entenderam? Em terceiro, nós temos aí o have to, que vem do verbo ter, que expressa uma obrigação ou uma necessidade, tá? Ele é menos imperativo do que o must e também é usado para aconselhar algo que tem que ser feito, tá? Então, por exemplo, você tem que ter esse documento, você tem que ter esse uniforme, nesse sentido, ok? Ele não é tão no tom de ordem quanto o must, tá? Ele já é bem mais leve. Em quarto, nós temos aí o may, que vem do verbo poder, e expressa permissão, tá? Ele é usado para dar ou pedir permissão para que algo seja feito, ok? Então, aí já não tem muita dúvida, né? É usado para dar ou pedir permissão para que algo seja feito, ok? Por exemplo, posso ir ao banheiro? Posso banhar na piscina? Nesse sentido, tá? E em quinto, nós temos aí o might, que é o passado de may, portanto, também vem do verbo poder, né? Também significa poder. E ele expressa uma probabilidade, então o significado dele, o que ele expressa já é um pouco diferente, tá? Ele é usado para indicar situações de possibilidade, onde algo tem uma chance menor de acontecer, tá? Então, são essas situações em que você utiliza, em que você usa os modais, ok? Então, eu trouxe também 2 exemplos bem simples para a gente trabalhar um pouco mais essa questão do modal. Na primeira frase, nós temos aí: You don't have to eat less, you just have to eat right. You don't have to eat less, you just have to eat right. Você não tem que comer pouco, você só tem que comer certo, tá? Essa é a tradução. Então, no sentido em que have to está aí nessa frase, ele expressa um sentido de necessidade, tá? Você não tem que comer pouco, você só tem que comer certo, ok? Então, é mais no sentido de necessidade. E a segunda frase, o segundo exemplo, nós temos aí: Following a healthy diet is something you must do for your entire life. Following a healthy diet is something you must do for your entire life. Então, a tradução fica:
Seguir uma dieta saudável é algo que você deve fazer por toda a sua vida, tá? Então, aí o must, ele já está no sentido, ele já está expressando uma obrigação, ok? Então, é isso, pessoal. A gente viu um pouco do aspecto gramatical. Agora, para a gente aprofundar um pouco mais nesse assunto dos modais, a gente vai agora para a correção de atividades com a Miss Gabriele, ok? Prestem bem atenção. Good morning, students. How are you doing? Eu sou a Miss Gabi e a partir de agora a gente vai estar corrigindo a nossa atividade do Modal Verbs. Você já tem acesso, né, ao material, então é só conferir se as respostas de vocês estão corretas, ok? Let's go! Então, pessoal, as questões são super simples e a gente só vai ter que descobrir o que cada uma dessas palavras em negrito significam. Elas vão significar necessidade, obrigação, probabilidade ou recomendação. Então, nós temos aqui, everyone should be active, de acordo com aquela tabelinha. Vocês lembram se é necessidade, obrigação, probabilidade ou recomendação? Vamos verificar. Então, o should significa recomendação. Você está fazendo uma recomendação a alguém. E na letra B, temos o might. Ele vai indicar necessidade, obrigação, probabilidade ou recomendação. Probabilidade. Então, são questões bem simples que se vocês derem uma estudada naquela tabela, vocês vão conseguir responder todas as questões, ok? Então, vamos ver as próximas. Aqui na letra C, nós temos o have to. O have to, ele indica necessity, obligation, probability ou recommendation. Lembrando que são palavras bem simples de lembrar o significado. Por exemplo, necessity, necessidade, obligation, obrigação, probabilidade, probability e recommendation, recomendação. Então, o have to vai indicar uma obligation, ok? E na letra D, nós temos o must. E aí, o must, ele é necessity, obligation, probability ou recommendation. Obligation também. Inclusive, nós temos aqui palavras diferentes, have to e must. E isso foi visto juntamente com a teacher Letícia, lá na frente. Os dois indicam obligation, obrigação, mas em sentidos diferentes, ok? E agora aqui na letra E, nós temos may e may, duas vezes. Então, são duas palavras, mas ambas indicam a mesma coisa, então é somente uma resposta. Probability, probabilidade, ok? E aqui na letra F, nós temos o must e o should, duas vezes. O must vai indicar obligation e o should vai indicar recommendation. Então, vocês acertaram a atividade de vocês tentaram fazer e deu tudo certo. Se não tiver acertado, também não tem problema, pelo menos vocês tentaram fazer alguma coisa, ok? Então é isso, pessoal. Vocês viram que é bem simples fazer as questões, até porque vocês precisam só dar uma estudadinha naquela tabela vista no início da aula. E é só isso por hoje, ok? See you next class. Bye, bye!